Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esta aula. Provavelmente você veio através do meu Instagram, então chegou a hora de você pegar papel e caneta e aproveitar desta aula, tá bom? Sem perda de tempo, vamos dar início a esta aula sobre diálogo. Esta aula que é uma aula introdutória sobre este tema, tá certo? E eu tenho certeza que através dela você vai reduzir muitos conflitos dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, principalmente, tá bom? Sem perda de tempo, eu queria iniciar com vocês falando o que não é diálogo. Olha só, diálogo não é simplesmente falar. Primeira coisa, diálogo não é simplesmente falar, tá certo? Diálogo ele vai além disso e ele é muito mais do que isso, tá certo? Diálogo ele é uma somatória de verbal e também não verbal. Adriano, como assim não verbal? Não verbal também. Sabe por quê? Porque diálogo não é somente palavras, não é somente a sua fala. Diálogo vai além disso quando você gesticula na hora que você está conversando com alguém, quando você toca, quando você olha, quando o seu corpo está ali conversando com essa pessoa. Então, diálogo não é simplesmente só falar. Diálogo vai muito além disso, tá bom? Mas eu queria falar com vocês uma coisa importantíssima, que sem isso, primeiramente, o diálogo ele não flui e o diálogo ele não funciona. O que seria isso? Primeira coisa primordial para a gente dar início a essa aula seria a disposição amorosa. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas disposição amorosa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa falar no diálogo. A disposição amorosa, ela é nada mais nada menos do que você estar presente naquele momento com amor, tá certo? Só que preste atenção, antes de eu te falar mais sobre o que é a disposição amorosa propriamente dito, antes de eu desenvolver com você sobre a disposição que você precisa ter para dialogar bem com o seu marido ou você marido com a sua esposa, você sabia, ou melhor dizendo, você sabe o que significa a palavra diálogo? Você sabe o que é diálogo? Diálogo, ele vem da junção de duas palavras. Preste atenção. Diálogo, ele é uma junção de duas palavras. Dia e logos. Vou repetir. Diálogo é uma junção de duas palavras. Dia e logos. Dia vem de através, tá certo? Dia quer dizer através. E logos significa verbo. Ok? Ou seja, através do verbo. Diálogo significa através do verbo. E esse logos, se a gente quiser se aprofundar mais ainda, no grego vai trazer esse logos com um L maiúsculo. E esse logos com um L maiúsculo, olha que coisa linda. Esse logos com esse L maiúsculo representa o próprio Jesus Cristo. Esse logo com esse L maiúsculo representa o próprio verbo encarnado, que se fez carne e habitou no meio de nós, tá certo? Adriano, e o que seria diálogo com essa dia e logos junto? Seria você, através do dia, do logos, através do verbo, você se apresentar a essa pessoa. Mas não somente se apresentar a essa pessoa de qualquer modo, mas se apresentar a essa pessoa com o próprio verbo estando com você, com o próprio Cristo estando com você. Como assim? É através do Logos, é você com a sua intimidade, com o Cristo diante de você, você está diante desta pessoa, não sozinho, agora com o Logos ao seu lado. Com o Logos ao seu lado, você vai estar disposto, e aqui vem essa disposição amorosa que a gente falou agora há pouco, que é o quê? É o próprio Cristo encarnado, esse Logos que a gente falou agora, como verbo e como o próprio amor, que é o próprio Cristo, está agora conosco. E agora sim a gente dá início à nossa disposição amorosa. A gente aprendeu o que é diálogo, a gente viu que o próprio Cristo agora está conosco e agora a gente vem com essa disposição amorosa. E nada melhor do que estar disposto amorosamente com o próprio Cristo ao nosso lado. E aqui eu inicio com você aquilo que eu falei alguns minutos atrás, do que é uma das coisas primordiais da comunicação ou do diálogo no relacionamento, que é a disposição amorosa. O que é, Adriano, então, de fato, a disposição amorosa? É você estar diante desta pessoa amorosamente. É você estar diante dela com o seu olhar atento. É você estar diante dela com o seu corpo disposto a abraçar e a receber tudo que aquela pessoa está trazendo. Olha só, deixa eu trazer um exemplo para vocês.
Às vezes parece que você não sabe se comunicar ou o seu esposo não sabe se comunicar, porque a forma como vocês se comunicam não é dessa forma disposto amorosamente. Mas sabe como? É apontando o erro, é julgando, é brigando, né? Eu ouço muito isso dentro do consultório, que qualquer início de conversa se dá numa briga. Qualquer coisa que começa, qualquer diálogo que se inicia, que não corre bem, termina numa briga. E como é que isso acontece? É porque você não está disponível ou disposto amorosamente para receber esse seu marido ou essa sua esposa. Vou lhe contar um exemplo. Por exemplo, você, mulher, está aí limpando a casa, limpando a sua cozinha, e enquanto você está limpando a cozinha, naquele pertinho do horário de almoço, você agora chega para o seu esposo e diz: meu bem, vem cá, limpa aqui a geladeira, me ajuda a limpar aqui a geladeira, pode deixar as coisas do lado de fora, mas me ajuda aqui a limpar a geladeira, por enquanto que eu faço essas outras coisas, e pode deixar as coisas de dentro da geladeira do lado de fora. Limpa só as grades aí, que daqui a pouco eu coloco para dentro novamente e arrumo tudo. Você, esposa, fez isso, tá bom? Aí agora seu marido vai lá e começa a limpar a geladeira, começa a limpar tudo, dá aquela organizada e coloca as grades no canto depois de limpo e deixa as coisas do lado de fora. E você agora vai lá e coloca as coisas para dentro, vai organizando dentro da geladeira de novo. E sem querer, você vai colocar aquela jarra de suco, aquela jarra de iogurte, e sem querer ela derrama ou ela derruba da sua mão, ela cai da sua mão, e aquela jarra de suco acaba melando toda a geladeira novamente. E aí vem seu marido, sem saber ainda, porque ele vai saber nessa aula, não é verdade? Sem saber o que era disposição amorosa, vem o seu marido agora o quê? Julgando, vem o seu marido agora apontando, vem o seu marido fazendo birra por tudo. O que é que ele vem fazendo na hora que ele vê aquela coisa acontecendo, aquilo que ele acabou de fazer sendo caído por terra, sendo todo sujo novamente. Como é que ele vem? Me perdoe, e eu já peço desculpa aqui pela palavra. Ele vem desse jeito. Sua lesada, né? Sua ignorante. Eu acabei de limpar. Como é que você faz isso? Me desculpa aqui a palavra. Ele vem e fala até certos palavrões, né, com você, lhe julgando, apontando, chamando você de isso ou aquilo. Ele não está disposto amorosamente a querer saber o que foi que aconteceu. Preste atenção. Querer saber o que foi que aconteceu, entender o porquê você derramou aquela jarra de iogurte. Ele não vem perguntando se você precisa de ajuda de novo. Por quê? Porque ele não sabe o que é estar disposto amorosamente. Quando ele vê aquela ação acontecendo, ele já vem com 5 pedras na mão e falando várias coisas. Mas você está aprendendo aqui o que é estar disposto amorosamente. É você, quando vê aquela cena acontecendo, você dizer: meu bem, você precisa de ajuda novamente? Você percebe que a sua fala está aberta a receber aquela outra pessoa? Você percebe que você está ali com o próprio Cristo, que a gente falou no início da aula, amorosamente disposta a aceitar o erro daquela pessoa, a ajudar porque ela errou, a entender por que ele vive cometendo esses erros e no que ele precisa de ajuda para, afinal de contas, melhorar, meu Deus. Isso é estar disposto amorosamente para aceitar aquela outra pessoa. Adriano, por que você está falando aceitar aquela outra pessoa? Porque nem sempre aquela pessoa vai estar num humor tão bom e às vezes pode sair uma palavra aqui, outra lá que você não queira receber. Mas você estando disposto amorosamente, o seu corpo vai estar ali disponível para receber aquela pessoa. Os seus olhos vão estar disponíveis para receber aquela pessoa. Pode acontecer 1000 coisas ao redor, mas os seus olhos vão estar dispostos amorosamente para entender, para aceitar. Olha, pode ruídos estarem saindo aqui na minha lateral, mas se a minha esposa está conversando comigo, não importa o que está saindo aqui, não importa o som que eu estou ouvindo aqui na lateral, importa as palavras que estão saindo da boca dela. Por quê? Porque os meus ouvidos estão dispostos amorosamente para entender de fato o que ela está falando comigo. O meu corpo, preste atenção nisso. Muitas vezes você vai conversar com seu marido e você quer o mais rápido possível
que aquela fala termine para você sair. Não, preciso sair, preciso ir para a academia, preciso sair, preciso ir para a casa da minha vizinha. Não, vai, termina logo de falar, eu tenho que ir fazer as compras. Oxi, pelo amor de Deus, o seu corpo, você não está disponível amorosamente para receber o que ele está lhe falando. Você não está disponível amorosamente para aceitar o que ela fala para você. A partir de hoje, perceba, você precisa estar disposta, com uma disposição amorosa para aceitar o que ela quer falar. E observe bem, eu estou falando aqui só para você aceitar, você entender a fala, você entender com os seus olhos o que ela está falando, você ouvir na hora que ela estiver conversando, dialogando com você. Mas vai chegar um momento em que você vai falar. E preste atenção, no momento em que você for passar suas palavras agora para o diálogo com a sua esposa, você precisa ter bem claro também essa disposição na sua fala. Porque você não vai apenas ouvir. Você não vai apenas receber o que a outra pessoa está falando. Vai chegar a sua hora de falar também. E como é que você vai falar com essa outra pessoa? Como é que você vai falar com o seu esposo? Como é que você vai falar com a sua esposa? Preste atenção. Muitas vezes, a sua esposa vem com uma ideia para você, de um projeto que ela está arquitetando, de uma coisa que ela está planejando, e você, depois de ela passar 15 minutos falando a ideia para você, você, em 2 minutos, reduz aquela ideia em uma palavra. Em 2 palavras, melhor dizendo. Tá bom, entendi. Em 3 palavras, né? Tá bom, entendi. Oxi, sua esposa passou 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos falando sobre uma ideia que ela estava há dias pensando e você reduz ela por inteiro em 3 palavras. Tá bom, entendi. Meu amigo, preste atenção. Na hora de você falar, você precisa também estar aberto para que essa pessoa entenda que nesse momento você também está disposto amorosamente a transferir as suas palavras para ela. No momento em que seu esposo passa dias com alguma coisa para resolver no trabalho, preste atenção, mulher. Quando seu esposo passa alguns dias procurando resolver alguma coisa no trabalho e finalmente ele consegue, e agora ele quer contar a você tudo o que ocorreu, tudo o que aconteceu para que ele conseguisse resolver aquele problema que ele estava passando. E quando ele fala tudo aquilo, você reduz ele em uma palavra. Ah, ainda bem que deu certo. Mas é só isso? Parece que você está agoniado para sair, para ir para outro canto. Parece que você está com pressa de sair daquela posição e ir para outro local. Não, 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 não. Preste atenção. Você precisa estar disposto amorosamente. E aqui eu não estou falando daquelas conversas mais sérias. Eu não estou falando daquelas coisas, aquelas conversas mais quentes que vocês precisam ter sobre filhos, sobre finanças, sobre vida conjugal. Não. Aqui é sobre conversas do dia a dia. Esse diálogo precisa ser leve e eu preciso estar disposto amorosamente naquelas conversas do dia a dia com o meu esposo. Então, primeira coisa, para que o diálogo flua, para que o diálogo saia como uma forma leve entre o casal, no seu relacionamento, ele precisa dessa primeira coisa. Ter essa disposição amorosa para que vocês dois conversem e que um entenda o outro. Na verdade, estando disposto e estando aberto a receber com o meu olhar, a receber com os meus ouvidos, a receber com o meu toque. Seu esposo gosta de conversar com você tocando? Esteja disposto a receber isso, meu Deus. Sua esposa gosta de conversar com você fazendo gestos? Acho que você conhece aí alguém que gosta de conversar fazendo gestos assim. Esteja disposto a receber isso. Ou você fica agoniado. Para de mexer isso. Se aquiete, se sente aí. Não. Esteja disposto a receber isso. Esteja de braços abertos a receber. E no momento da sua fala, esteja também disposto a falar amorosamente. Para que sua esposa não entenda a sua fala como uma faca que corta a ideia dela. Ou como alguma coisa que vai matar a ideia dela. Ou como alguma coisa que vai reduzir tudo aquilo que ela passou dias pensando. Não, mas esteja disposto até na hora da sua fala, para que ela entenda que além de alguém estar ali na frente dela, aquela pessoa que está ali na frente dela, aquele esposo ou aquela mulher que está na frente dele, está disposto e disponível amorosamente para entender de fato o que ela está falando, entender de verdade o que ele está dizendo e compreender também
através da sua fala, a melhor maneira possível para que ela entenda o que você está dizendo. Tá bom? Primeira coisa, disposição amorosa. Note aí, tá certo? Adriano, segundo ponto que é, vamos lá. Segunda coisa, meus amigos, nós precisamos, para ter uma comunicação legal, um diálogo bom dentro do relacionamento, dentro do casamento, nós precisamos de alguns meios que faça com que o diálogo flua, que faça com que o diálogo aconteça. Nós precisamos desses meios. Esses meios têm que estar disponíveis para que o diálogo aconteça. E aqui, vamos lá. Isso daqui nem todo mundo percebe. Certo? Preste atenção. Isso daqui tem gente que passa batido porque está no dia a dia e não sabe e não entende, mas eu estou trazendo aqui para vocês porque é importante. E isso, às vezes, acaba trazendo ruídos ao diálogo. Então, se eu estou trazendo aqui é porque é importante. Pega papel e caneta, continua aí. Nós precisamos de alguns meios, algumas disposições que façam com que o diálogo flua abertamente, com que o diálogo aconteça entre mim e meu esposo, entre a minha esposa e eu. Que meios são esses? Primeira coisa, anota aí. Disposições que eu preciso ter durante o meu diálogo. Ou, se você quiser anotar, meios necessários para que o diálogo aconteça. Primeira coisa, você vai anotar. Disposições interiores. Disposições interiores. O que é isso? É todo o contexto para que o diálogo aconteça. Disposições interiores é a preparação do terreno. Sabe quando você vai fazer uma construção e a primeira coisa que você faz é o alicerce? Disposições interiores é isso. Não dá, você vai entender. Não dá para você conversar tudo que você quer conversar mais seriamente com a sua esposa na frente dos filhos. Vocês estão lá no momento que vocês estão na sala, no sofá, assim, né? Não dá para vocês conversar enquanto as crianças estão aqui na frente de vocês dois. Não dá certo. As disposições aqui não estão disponíveis para que esse diálogo aconteça. Não vai dar certo. Não dá, você vai entender agora, não daria, por exemplo, para conversar, para ter... Os meios não estariam acessíveis para você conversar com a sua esposa, por exemplo, da vida sexual de vocês dois, sendo que os seus filhos estão ali ao redor. Você entende que não daria certo. Os meios não estão acessíveis para vocês conversarem, tá certo? Então, a minha disposição interior precisa estar pronta para que esse diálogo aconteça. Todo esse contexto, todo esse amparato, todo esse terreno precisa estar pronto para que o diálogo flua bem. E mais, o meu íntimo, né, a disposição interior, o meu íntimo precisa estar pronto. O meu corpo precisa estar ali, formado, fixo, frente a frente com a minha esposa, presente com ela, para que eu converse bem com a minha esposa. Então, os meios precisam estar acessíveis. Essas disposições interiores, o meu corpo, se eu for conversar dentro do quarto sobre algum assunto mais íntimo, preciso ter certeza que nada vai atrapalhar, os meninos não vão entrar dentro do quarto, tá certo? Então, conversar sobre finanças, que é um assunto um pouco mais delicado, precisa ter certeza que vocês estão dispostos para conversar, os meios estão acessíveis, ninguém vai atrapalhar chegando dentro da sua casa, tá certo? Esses meios precisam estar acessíveis para você conversar. Primeira coisa, meios que precisam estar livres ou disposições que precisam estar livres para que o diálogo aconteça, tá bom? E a primeira disposição é a disposição interior, tá bom? Disposição agora exterior. Quais são os meios exteriores que precisa estar livre ou que precisa estar, como é que eu diria aqui, ajustado para que esse diálogo aconteça? Vamos lá. Meios exteriores. Os meios, esses caminhos exteriores, externos, precisam estar livres ou ajustáveis para que o meu diálogo flua e aconteça. Que meios são esses? Fome. Não dá para você conversar com uma pessoa com fome. Você já tentou conversar com alguém, você ou essa outra pessoa estando com fome? Meu amigo, você vai ficar agoniado. Você vai ficar doido para a pessoa terminar, para você ir comer rapidamente. Tá entendendo? Então não dá para você conversar com uma pessoa ela estando com fome. Por exemplo, vou contar um exemplo aqui pessoal. No início do meu relacionamento,
com minha esposa hoje, né, com Débora, eu até hoje tenho minhas crises de dor de cabeça, tenho umas dor de cabeça bem abençoada, bem forte mesmo. E quando no início do meu relacionamento, era um pouco difícil de Débora entender que quando eu estava com dor de cabeça, não adiantava falar comigo, não adiantava chamar para fazer alguma coisa, não adiantava querer assistir um filme. Minha dor de cabeça iria piorar e eu não iria aproveitar aquele momento. Ou seja, existe uma disposição exterior que não está aqui no meu íntimo, eu não tenho como controlar, não é controlável, não é palpável, controlar minha dor de cabeça. Eu não tenho como dizer, dor de cabeça, passe, e ela passar. Eu não tenho como, com as crianças que a gente deu o exemplo anterior, eu não tenho como mais cedo adaptar minha rotina, colocar as crianças para dormirem, não tenho como adaptar isso. Outra, só voltando ao exemplo, né? Quando eu estava com dor de cabeça, hoje não, hoje já está mais tranquilo, né? Hoje, Débora sabe que quando eu estou com dor de cabeça, eu vou lá para o quarto, deito um pedaço, tomo um medicamento, apago a luz, daqui a 30 minutinhos, 1 hora, eu estou melhor e a gente vai fazer aquilo que a gente tinha planejado. Mas no momento, ela já sabe que eu estando naquele momento com aquela dor de cabeça, qualquer coisa que a gente for fazer, não vai dar certo. Eu não vou estar ali disponível amorosamente, o que a gente falou no tópico 1, para atender o que ela vai trazer para mim. Se eu for conversar com a minha esposa, eu estando com uma dor de cabeça muito forte, ela sabe que eu posso estar ali no corpo, mas talvez eu não entenda nada do que ela está falando. Você entende? Talvez eu não consiga captar a informação que ela está tentando passar para mim, porque tem uma coisa externa que está tirando a minha atenção, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Tem uma coisa externa que está tirando o meu foco da minha esposa que está falando comigo. Da mesma forma, você, marido, preste atenção, quando a sua esposa, queridão, está naqueles dias de TPM, meu amigo, aí você tem aquele assunto importantíssimo para conversar e escolheu o dia equivocado. No dia que ela está de TPM. Não vai dar certo, queridão. Você vai tentar conversar, mas não vai ter jogo. Não vai dar certo. E não é uma coisa que ela pode controlar. Peraí, que eu vou me deitar ali 15 minutinhos e minha TPM vai passar. Não, não é assim. Não é assim. Vai demorar um dia, talvez 2, talvez 3, talvez 7, talvez uma semana inteira. Tá certo? Então não é assim de uma hora para outra. E o que é isso? Disposições exteriores. Eu chego do trabalho muito estressado, é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que acontece isso, não. Eu chego do trabalho muito estressado e aí minha esposa, quando eu chego dentro de casa, ela tem um assunto muito importante para conversar. Aí, se ela vier conversar comigo, eu daquele jeito, eu não vou entender nada do que ela está querendo dizer. Eu vou estar com minha cabeça a milhão e eu não vou e eu não vou receber, e eu não vou entender o que ela está trazendo para mim. Tá certo? Então, essas disposições exteriores, externas, precisam estar controláveis, precisam estar ajustadas para que esse diálogo flua, para que esse diálogo aconteça como verdadeiramente precisa acontecer, tá bom? E o que é que você precisa fazer? O que é que você pode fazer para que isso melhore? É você, quando estiver nessa situação, você marido ou você esposa, que está nessa situação, em alguma das fome, raiva, uma pessoa que está com muita raiva por alguma coisa que aconteceu durante o dia. Se você for conversar com uma pessoa que está com raiva, é bem capaz dessa raiva ser descontada em você, queridão. Então, pé atrás, tá bom? Raiva, sono. Você já tentou conversar com alguém com sono? Ó, a pessoa com sono, você conversar com uma pessoa com sono, primeiro, é capaz dela se estressar com você porque ela está querendo dormir, você está querendo conversar horas e horas e horas. Ela não vai entender, você só vai perder seu tempo, tá certo? E por último, é capaz dela dormir na sua frente. Aí, você que está falando vai ficar irritado porque ela não está ouvindo, está dormindo. Mas, meu amigo, ela está com sono. Você está entendendo? Disposições exteriores, queridão. Disposições externas. Eu não tenho como controlar meu sono. Por mais que, se for uma pessoa igual a mim, que já tentou de tudo, café, energético, e o sono é sono com força, não tem como controlar. Não tem. Então, disposições exteriores. Se eu não tenho como controlar, o que é que eu posso fazer? Vamos lá agora para resolver a situação dos meios. Os meios necessários. Não tenho os meios necessários, não tenho as disposições disponíveis para que o diálogo aconteça, o que é que a gente vai fazer? Dialogar. Olha só. Até para resolver conflito, você precisa dialogar.
Adriano, mas eu tô com raiva, eu não vou falar com minha esposa. Até para você resolver o impasse que vocês dois têm, ou que vocês dois tiveram, até para solucionar aquele conflito que vocês dois estão enfrentando, vocês precisam dialogar, meu filho. Tá certo? Então vamos lá. Vocês estão vendo que o meio não está ali disponível. Os meios externos não estão favoráveis para vocês conversarem. O que é que vocês vão fazer? Seja você mulher ou você marido que está assistindo essa aula. Você vai conversar com seu esposo e dizer, querido amor, ou meu bem, como você chama seu marido. Eu sei que você tem um assunto muito importante para conversar comigo. Eu quero ouvir você. Eu quero entender o que você está trazendo para mim. De verdade mesmo, eu quero saber que novidade é essa que você está querendo trazer para mim. De verdade, eu estou aqui disponível amorosamente. Só que, por favor, eu estou com dor de cabeça. Se você tiver como esperar uma horinha, eu vou tomar um medicamento, vou deitar. Daqui uma horinha eu saio do quarto. Tem como aguardar uma horinha? Por favor, só uma horinha. Já vai mudar o jogo. Ele ou ela, se for sábio, se Deus quiser, vai entender a situação e vai saber que naquele momento você não está disponível amorosamente como você queria, porque tem uma coisa tirando a sua atenção. O meio não está disponível para que você entenda aquela pessoa. Ou você, mulher, que recebe o seu marido com uma novidade incrível, com uma coisa que ele quer contar. Talvez se for a mulher vai querer saber da novidade, né? Mas enfim, alguma coisa que ele trouxe para você, uma ideia, e você está naqueles dias de TPM. Fala com ele. Diz a ele, conta para ele, amor, minha vida, não sei como é que você chama seu marido, né? Diz para ele, olha, eu tô assim, morrendo de dor. Agora, eu tenho certeza que se você falar para mim, eu vou estar aqui, ouvindo, mas eu não vou estar atenta. Eu não vou entender o que você está trazendo para mim. Meu corpo vai estar aqui, mas minha dor vai estar tão grande que eu não vou estar atenta ao que você quer me falar. Então, se você tiver como esperar pelo menos até amanhã ou no outro dia, quando eu estiver melhor, a gente conversa. Pode ser? Diálogo, meu filho. Diálogo, queridão. Resolve muitas coisas. Aí você quer agir na brutalidade, quer ir por fim da força, conversar. Não, fica aí que a gente vai conversar. A gente precisa conversar sobre isso. Não vai adiantar. Você vai perder seu tempo, vai irritar aquela outra pessoa e no fim, sabe o que é que isso vai ocasionar? Vocês dois vão ficar com raiva um do outro. A mulher vai ficar irritada e você vai ficar irritado porque ela não ouviu. Só que ela vai ficar irritada porque você não deixou ela melhorar daquela dor que ela estava sentindo. Ou vice-versa. Tá bom? Então, os meios precisam estar disponíveis. As disposições precisam estar ajustadas para que o diálogo aconteça. Primeira disposição, interior. Segunda disposição, exterior. Tá certo? Entenderam até aqui? Tudo bem? Vamos para agora o nosso terceiro tópico. Primeiro tópico, disposição amorosa. Tá bom? Segundo tópico, os meios precisam estar acessíveis. As disposições aqui precisam estar ajustadas. Os meios precisam estar flexíveis para que o diálogo aconteça. Tá bom? Primeiro e segundo tópico já foi. Terceiro agora para a gente ir caminhando para o final da nossa aula. Preste atenção. Chegamos ao nosso terceiro tópico da aula e agora eu queria saber de você. Você sabe qual é o verdadeiro papel do diálogo? Qual a principal função que o diálogo tem? É sobre isso, esse terceiro ponto, ou esse terceiro tópico da nossa aula. Eu queria falar com vocês sobre, de verdade, qual o papel do diálogo dentro do nosso relacionamento, dentro principalmente do casamento, tá certo? Dentro do matrimônio, qual o principal papel do diálogo? Qual a principal função do diálogo? O diálogo tem alguns papéis importantes. O diálogo, ele serve para me aprofundar no outro. Preste atenção. O diálogo, ele foi feito para me aprofundar na outra pessoa que está comigo. E mais, não só isso, mas para que essa outra pessoa se aprofunde em mim também. Adriano, como é que você está falando? O que é que você está falando de se aprofundar? Sabe o que é? Acessar o íntimo do outro. O diálogo, ele tem essa função e ele foi feito exclusivamente para isso, queridão. O diálogo, ele foi feito para você acessar o íntimo da sua esposa e para que sua esposa acesse também o seu íntimo, aberto, disposto. Tudo aquilo que a gente falou nos primeiros tópicos da nossa aula. Você precisa estar disponível e disposto a acessar o íntimo da sua esposa e a sua esposa a você também, porque é para isso que o diálogo foi feito. É para isso que o diálogo serve, tá certo? Ele serve para acessar esse íntimo, para entender de verdade,
quem a sua esposa é. Para conhecer de verdade quem a sua esposa é, tá certo? Mas nesse papel de encontrarmos a verdadeira função do diálogo, ou de dizermos o verdadeiro papel do diálogo, eu queria dividir em 3 tópicos aqui. 3 tópicos. Primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre esse verdadeiro papel do diálogo. Eu preciso conhecer, primeira coisa, eu preciso conhecer quem é a minha esposa. Você, esposa que está assistindo essa aula, eu preciso conhecer quem é o meu marido. Lembra aí agora, se recorde do início do namoro de vocês, ou antes daquele tempo de paquera, daquele tempo de conhecer um ao outro. Vocês queriam saber sobre tudo, não é verdade? Vocês queriam falar sobre tudo, assim, nem que fosse sobre como fazer um feijão, vocês estariam conversando lá nas madrugadas. Não sei se você ainda é do tempo de ligação, né? Ou se é somente do tempo de WhatsApp para cá. Mas por qualquer coisa vocês queriam conversar. Ou, melhor falando, vocês queriam conversar sobre qualquer coisa. Porque não importava o assunto. O que importava de verdade era você estar próximo àquela pessoa. Era você conhecer aquela pessoa. Era você acessar aquela outra pessoa. Não é assim? Não era assim? Então, primeira coisa do verdadeiro papel do diálogo. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Adriano, mas eu já estou casado, eu tenho 10 anos de casado, eu tenho 15 anos de casamento, mas de verdade, você conhece seu esposo? De verdade mesmo, assim, não precisa... Eu quero que vocês comentem nessa aula, mas não precisa nem comentar isso. Fique aí para você. Você conhece a sua esposa? De verdade mesmo, você conhece a sua esposa? Primeira coisa, eu preciso conhecer a minha esposa, tá certo? Conhecer quem ela é, de fato. Quais são os gostos dela, quais são os sonhos dela, quais são o almejo dela, os planos dela. Eu preciso conhecer quem ela é. Primeira coisa. Segunda coisa do verdadeiro papel do diálogo. Eu preciso saber ou conhecer quem essa pessoa já foi. Quem essa pessoa já foi. Eu preciso saber quem a minha esposa já foi. E aqui, observe bem, esposa, eu não estou pedindo para você investigar a vida do seu marido lá atrás. Sim, Adriano, vou saber com quantas ele namorou. Não estou falando isso. Eu estou dizendo saber quem ele já foi. Olha, eu conheci meu marido muito estressado, mas hoje em dia, Adriano, eu percebo que ele está se esforçando para mudar. Tá vendo que o seu olhar, você já está começando a ter um olhar amoroso? Tá percebendo? É sobre isso esse segundo tópico aqui do terceiro ponto. Esse saber quem o seu esposo já foi é sobre entender como é que você conheceu ele. Como ele era quando você o conheceu. Como é que ele está hoje. É você de verdade dizer, não, eu conheci a minha esposa e ela era assim. Adriano, minha esposa, ela era tão agitada, assim, ligada no 220. Só que ao longo do tempo, nós dois juntos, a gente foi se adaptando. Ela foi se adaptando à minha rotina um pouquinho mais lenta. Minha esposa agora vendo essa aula pode se, né, já tá sabendo de quem é que eu tô falando. Ela foi se adaptando àquela minha rotina mais lenta. Eu fui agora me adaptando àquela rotina dela mais agitada. Então é isso, você conhece quem o seu marido foi, não no modo de investigar. Você não é delegado não para ir investigar, você não trabalha na Polícia Civil para investigar o que aconteceu no passado dele, nada disso. Mas é em você conhecer quem ele já foi e saber que ele está melhorando. Saber que de fato ele está fazendo alguma coisa para que hoje ele venha mudar. Adriano, eu conheci meu esposo assim, mas eu sei que ele está se dedicando para mudar. Eu conheci meu esposo de uma certa forma. Eu conheci meu esposo e ele era um pouco desligado para alguns afazeres, mas hoje eu já percebo que ele tem uma agenda. Eu já percebo que ele coloca uns alarmes no celular. Olha, ele esquecia de todas as datas comemorativas do nosso relacionamento, mas hoje ele já coloca lembrete. Percebe? Percebe que você já está tendo um olhar amoroso para com essas coisas e está sabendo e conhecendo quem o seu marido já foi, ou você, querido esposo, está conhecendo quem a sua esposa já foi. Mas melhor do que isso, você está vendo quem ela está
disposta a ser e melhorar. E aqui a gente entra no nosso terceiro tópico, ou no terceiro tópico do terceiro ponto, que é o quê? Primeiro, eu sei quem ela é, eu conheço a minha esposa, eu conheço meu esposo, para você esposa que está vendo, eu sei quem ela já foi, eu sei como eu a conheci e como ela já mudou. E eu sei agora, o mais importante, quem ela está disposta a ser. Por quê, queridão? Preste atenção aqui. Você não está lidando com um objeto, com uma taça dessa daqui, que eu sei para que essa taça foi feita. Quando você olha para uma taça dessa daqui, você sabe a real função dessa taça. Ela foi feita para colocar um líquido aqui dentro. Seja uma água, seja um suco, seja um refrigerante, seja qualquer bebida. Ela foi feita, ou se você preferir um sorvete, alguma coisa, eu sei para que essa taça foi feita. Mas, para além disso, para que serve mais essa taça? Só serve para isso mesmo. Esse não é o olhar que nós devemos ter sobre essa pessoa que está ao nosso lado. Nunca, jamais. Esse não pode ser jamais o olhar que você deve ter para com essa pessoa amada. O olhar para com essa pessoa amada deve ser um só. Olha, eu conheci ela de um jeito, eu conheço ela agora, sei o quanto ela já melhorou. Só que além disso, eu percebo que com a dedicação dela, ela está disposta a ser algo muito melhor. E não é aqui, a gente não entra aqui nessa fala com o papel de cobrança. Você era para fazer isso, para mudar. Você era para ser assim, aí sim você melhorava. Não, 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 não. É nos atos dela que você percebe. É nas ações dela ou dele que você vê com o seu olhar amoroso. Preste atenção, a gente falou sobre o olhar aqui. Não é você olhando para aquela pessoa e dizendo: meu Deus, esse meu marido nunca vai mudar. Você não está tendo um olhar amoroso para com essa situação. Sinceramente falando, de verdade mesmo. Estou aqui com meu coração aberto falando isso. Você não está tendo um olhar amoroso para com essa situação. Você está julgando seu marido e diminuindo ele. Diminuindo ele, dizendo: ele não vai melhorar. Quem você acha que é? Você acha que seu marido é uma taça para dizer: ele foi feito somente para colocar um líquido dele e acabou, ele não passa disso. Ele não serve para mais nada além disso. Oxe, como assim, meu Deus? É um ser humano que está na sua frente. É uma outra pessoa que você não sabe qual vai ser o próximo passo dela. Você não sabe qual vai ser a próxima ação dela. Você não conhece, você não sabe, você não entende. Ela pode agir de uma forma, mas pode agir de outra forma. A gente falou do logos na introdução da nossa aula, você lembra? Você lembra do que significa diálogo, a palavra diálogo? E nós falamos do logos com L maiúsculo, que quer falar, que quer dizer, na verdade, sobre o próprio Cristo encarnado, o próprio Verbo encarnado. Nada melhor do que isso para você olhar para aquele marido que precisa melhorar em algumas coisas e você olhar para ele, olha o olhar amoroso diante do próprio Cristo juntamente conosco. Olha só o olhar amoroso. É você olhar para esse maridão, ou você, querido esposo, olhar para a sua amada esposa, prestar atenção nela assim e dizer: olha, eu sei quem ela é hoje. Ela pode estar até errando desse jeito. Ela pode estar até agindo dessa forma. Mas eu sei no fundo do meu peito quem ela pode ser. Eu sei, Adriano, que tem algo a mais ali. Eu sei, Adriano, que ela pode melhorar. De verdade, Adriano, eu sei de fato que dali pode sair algo melhor. E aqui é muito interessante. Preste atenção. Você já está com esse olhar amoroso de dizer: Adriano, eu sei que dali pode sair algo melhor. Percebe que seu olhar já é um olhar amoroso? O próprio Cristo já está ajudando você a olhar para aquela pessoa e dizer: olha, ele está agindo assim, mas eu sei que dali pode vir algo a mais. Eu sei que dali pode vir algo melhor do que isso que está sendo praticado agora. E o melhor vem agora, presta atenção. Você já sabendo disso, com o seu olhar amoroso, você agora vai ter uma atitude, uma ação. Que ação é essa? De você olhar para aquela situação e dizer: olha, por mais que ele esteja agindo assim, ainda está errando. Ele ainda me ajuda no café e deixa o café meio que sem açúcar, deixa o café meio fraco. Ele me ajuda a ajeitar a mesa ali, mas deixa um pouquinho meio bagunçada. Mas você, com aquele seu olhar amoroso, olha para aquela situação e diz: mas eu sei que ele pode melhorar naquela arrumação da mesa. Eu sei que ele pode melhorar
na ajeitada daquela gaveta que ele deixa um pouco bagunçada. E agora, preste atenção nesse, como a gente fala aqui no Nordeste, nesse pulo do gato. Preste atenção. Quando você observa isso, você agora com aquela disposição amorosa que a gente falou no início, com aquela disposição agora com todo amor, observa aquela situação e diz: eu estou disponível para colaborar na melhoria dele. Você percebe? Percebe que a sua disposição amorosa que a gente falou no início, que o seu olhar amoroso diante daquela situação, você está de peito aberto para aquilo ali, para que você, com os seus meios, com as suas mãos, com as suas ações, ajude-o a melhorar. Eu sei, Adriano, que eu peço a ele para me ajudar aqui nos afazeres da casa, ele até me ajuda, mas ainda me ajuda daquele jeito, meio que não sabe fazer das coisas, mas eu estou disposta a ajudar ele a melhorar. Percebe como isso é lindo? Percebe como o próprio Cristo nos ajuda a observar essa situação e dizer: calma, minha filha, calma, tem jeito, calma, meu filho, há solução para isso. E o melhor, preste atenção, o próprio Cristo, parece que ele nos fala isso, dizendo assim: olha, calma, tem jeito. E o melhor, você não vai levar essa carga sozinho. Eu vou lhe dar ferramentas para que você possa sair dessa situação melhor do que ela está agora. É como se o próprio Cristo estivesse olhando para a gente, dizendo: calma, meu filho, eu vou lhe dar habilidades para que te auxilie na melhoria do teu esposo. É como se o próprio Cristo estivesse agora dizendo: ei, Adriano, calma, eu vou lhe ajudar a levar essa carga junto a você. Eu vou lhe ajudar a você ter habilidade para ajudar a sua esposa a melhorar. Percebe que isso é uma disposição amorosa. Os meios estão necessários para que eu dialogue com o meu esposo, com a minha mulher, com a minha esposa. E eu tenho todas as ferramentas do verdadeiro papel do diálogo. Eu conheço a minha esposa. Eu sei quem ela já foi e quem ela já melhorou. E acima de tudo, eu sei quem ela pode ser. Eu sei o quanto ela pode melhorar. E melhor do que isso, eu estou disponível a ajudar a ela a ter essa melhora. Eu estou disposto a, acima de tudo, pode qualquer pessoa virar as costas para ela, mas eu estou disposto aqui e eu não arredo o pé daqui até ajudar ela a melhorar. Eu não saio dessa posição até estar ao lado dela, até o céu, para que ela melhore e para que ela chegue melhor lá, para que eu sirva de instrumento para que ela melhore, tá certo? E, acima de tudo, eu sei que essa aula foi só uma aula introdutória sobre diálogo, mas, acima de tudo, o diálogo, ele serve também para trazer intimidade a vocês dois. O diálogo, acima de tudo, ele é uma ferramenta, eu acredito que a principal, de fato, principal ferramenta necessária para vocês terem diálogo. O diálogo vai fazer com que vocês se conheçam, o conhecimento de ambos, um do outro, vai fazer com que vocês se amem ainda mais. Foi desse jeito que vocês começaram a namorar e estão casados até hoje. E esse amor, vindo do conhecimento, do diálogo que se iniciou, vai fazer com que vocês se tornem mais íntimos. E isso é a coroa do diálogo, tá certo? É fazer com que vocês se tornem mais íntimos. Tá bom? Queridos, encerramos a nossa aula de diálogo. Foi só uma aula introdutória, tá bom? Em breve teremos mais com alguns outros temas, mas espero que você tenha gostado e, melhor do que isso, espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre o diálogo, tá bom? Pessoal, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe aqui para algum familiar seu, para alguém que está necessitando de diálogo, de melhorar o diálogo, compartilhe aqui, porque semanalmente nós estaremos aqui com um tema diferente, tá bom? Então não perde tempo, já se inscreve nesse canal no YouTube, compartilha com um amigo seu que esteja precisando também, tá bom? Até a próxima!